uma parte da igreja, né, que vai morar no céu. Verdade. Então é motivo de muita alegria. Eu fiquei feliz. Todas as vezes eu fico muito feliz quando alguém me convida para falar de Jesus. Né? Eu acredito que todo crente, né, como diz o nosso pastor lá, tem que ser que nem Fusca 76, aonde para prega. Né? Então, amados, muito obrigado aí pelo convite. Vamos compartilhar uma palavra. Eu não sei quanto tempo é. Quanto tempo é? 20 minutos, o senhor quiser, deixa de avisar. Tá bom. Então vamos lá. Ora. João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Vamos ler alguns versículos apenas. O capítulo ele é composto de 27 versículos, mas logicamente nós não vamos ler todos. Vamos ler alguns, tá? Vamos começar do versículo 1, tá? Amém? Podemos ler? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, com uma vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O 12, para finalizar a leitura. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Então, amados, aqui o nosso amado irmão já orou, né, pela mensagem, né, orou por mim também. Então agora nós vamos estar aqui refletindo um pouco nessas palavras do Senhor Jesus. A gente sabe que Deus, tudo que o Senhor ele faz com um propósito, né? Então, se a gente for ver ao longo da história do povo de Israel, todas as vezes que Deus mandava reunir o povo, é porque ele tinha algo a tratar, né? É porque ele tinha algo a entregar. Então, Deus jamais ele reúne o seu povo, né? Sem que seja por um propósito. Então Deus conhece a cada um de nós. Ele sabe as nossas necessidades, né? E a gente sabe que aqui o próprio Senhor Jesus, Ele mesmo fala. Não foi anjo, não foi discípulo, não foi profeta, né? Não foi ninguém. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse que Ele é a videira verdadeira. E o seu Pai é o lavrador. Aleluia. Então, se nós formos fazer uma correlação com esse capítulo 15 de João, o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, que é o profeta messiânico, né, que anunciou Jesus, tal, que nós sabemos, a gente vai ver que trata do mesmo assunto a respeito de videira, de vide, de plantação, né? E ali Deus pede que o povo plantasse vinhas, né? Ele
disse que ele plantou uma vinha e tal, só que aquela vinha ela não deu os frutos que Deus esperava, né? Ela foi cuidada, ela foi, né, regada, ela foi assistida, porém ela deu frutos amargos, frutos azedos, né? Então, ou seja, simbolizando a nação de Israel. A gente sabe muito bem a história do povo de Israel, né? Que ele era um povo rebelde, né? Até porque eles não poderiam ser uma videira verdadeira, como Jesus disse que agora ele é. Ele diz assim, querendo dizer como se fosse assim, se Israel não conseguiu ser, que era para ser, porque foi uma nação escolhida por Deus, para ser um povo santo, santificado, então se Israel não conseguiu ser, né, antes eles foram rebeldes, eles foram desobedientes, né? Então agora o Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, que Deus queria, que Deus esperava que tivesse, né? A gente sabe que não só o povo de Israel, mas a humanidade, de modo geral, é rebelde. Né? Deus deu seu Filho unigênito, Jesus veio, sofreu, derramou o seu sangue, mas a humanidade, ela recusa, ela rejeita. Né? A gente vê pela nossa família. Né? Eu creio aqui que a maioria de nós, a nossa família, não são todos crentes, né? Mas a gente prega, a gente ensina, né? A gente leva para a igreja, a gente convida, né? Até tem uns que vão, mas daqui a pouco já se desviam de novo, e aquela força para estar no mundo, né? Representando ali frutos amargos, né? Frutos azedos que não agradam ao Senhor. Né? Mas aqui o Senhor Jesus, ele diz que ele agora é a videira verdadeira. Glória a Deus. Jesus agora disse, eu sou a videira, né? Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Então ele renasce de novo aquela coisa que ficou no passado, que vamos dizer que não deu certo. E o próprio Jesus diz que ele é a videira, né? E aqui o interessante é que ele fala assim, no 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Deus atira a vara, tira a vara, né? E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos. Então veja agora que dessa videira verdadeira, né, nós somos as varas, os galhos, os ramos desta videira, né? E ele diz que aquele ramo, aquele galho, aquela vara que ele fala aqui no texto, que não dá fruto, o que é que ele faz? Ele tira. Ele tira, né? Porque o ramo da videira, alguém aqui saberia responder o que é que a videira ela produz? Qual é o fruto que a videira produz? Azeitona. Uva. Uva? É uva, é uva. A oliveira. A oliveira então a videira produz a uva, né? Então ela serve para o ramo da videira, ele serve para duas coisas, ou para dar fruto, ou para ser queimado. Né? Ou para fazer chá. Então ele diz aqui, né, que aquele que não der fruto, ele tira. Né? Se ele tira, logicamente que vai ser queimado, vai arder. E aquele que dá fruto, o que é que ele faz? Ele limpa para que dê mais fruto ainda. Veja que como Deus é interessante, né? Porque às vezes a gente pode pensar que, não, mas eu estou limpo, né? Eu estou dando fruto e tá bom, né? Não, ele sempre quer que dê mais frutos, ou seja, nós não podemos nos acomodar. Não, mas agora eu já estou orando, né? Eu já louvo, eu já prego, tá bom. Não, então ele quer que sempre. E tem uns que ainda dizem assim, eu já fiz muito, agora eu quero descansar. E vai logo pro céu. Tira uma férias, né? Entendeu? Só, né? E a gente sabe que Deus não aposenta, né? É verdade. Então, amados, o Jesus aqui, se você observar, ele está dando já as últimas instruções aos seus Glória a discípulos. Deus. Daqui ele já vai para o Calvário. Daqui ele já vai para a crucificação. Né? Você vai ver, se você for ler esses capítulos 14, 15, 16, você vai ver que ali Jesus ele já está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Né? E às vezes eu
quando a Cristina e o Márcio me convidaram, né, foi orar, foi refletir, né, assim, pensando tudo que está acontecendo hoje na igreja, né? A gente vê pela internet, muita coisa, os escândalos, né, as vergonhas, né, a apostasia da fé, pessoas voltando ao que era antes, saindo, indo para outras religiões, enfim, né? A gente olha para a nação, a gente vê a nação também, né? É briga política, é confusão, né? Homens aí desafiando, né? A palavra, as igrejas não respeitam mais. Tudo é dinheiro, né? Tudo é interesse, exatamente. É dinheiro, é ganância. Então essas coisas. Às vezes a gente, como crente, a gente fica refletindo, pensando, ai meu Deus, o que é que está acontecendo, né? Eu confesso a vocês, me dá um certo temor e um medo assim de que, meu Deus, o que está acontecendo? Só que quando a gente vai para a palavra, aí Jesus ele revela e mostra para a gente, né? Como aqui nesse texto. Aí Deus me deu essa palavra. Deus me deu. Aí aqui, se você for ver, aqui aconteceu tanta coisa nesses capítulos aqui. Jesus foi traído pelos seus discípulos, né? Aí Pedro ele desceu para lavar ali o pé do discípulo. Pedro já queria que Jesus já desse um banho nele logo, né? Então Jesus, você vai ver depois, se vocês tiverem, pode ler o 14 e 16. Né? E aqui nesse momento Jesus ele começa a dar essas instruções, ensinando, né? Dizendo que se você, aquela que não está em mim, que não é fruto, meu Pai bem tira, né? E aquela que dá, ele limpa, ele dá mais fruto. E aí a gente vem se perguntando, mas Senhor, será que eu estou dando fruto? Será que mediante tudo isso eu estou dando fruto? E se eu perguntasse nessa noite aqui para os irmãos, o que você acha que Deus recebe e entende como fruto? Alguém poderia dizer, por exemplo, fruto, eu estou dando tal fruto. Qual é esse fruto que Jesus se refere? Que fruto é? Depende, né? Depende, pode ser uma obra que a gente faz, pode ser uma mudança de comportamento, né? Fazendo a obra, ter outro comportamento. Certo. Depende, tem muitos frutos, né? Acredito que seja agregando no reino de alguma forma, porque a gente nasceu com uma missão. A gente não nasceu para ficar parado. A partir do momento que a gente se movimenta para Deus, faz alguma coisa para Ele, deixa Ele agir na nossa vida, a gente começa a dar frutos. A gente começa a ser útil, né? Certo. Então é verdade. Então são várias coisas que a gente pode ver. Tem até lá em Gálatas o fruto do Espírito Santo, né? Que diz lá, né? Então será que quando a gente conversa com alguém, né? Quando a gente encontra com alguém, conversa, é uma reflexão. Será que essa pessoa, depois de uma conversa que a gente tenha com ela, será que ela vai sentir o desejo de ser que nem nós? Será que ela vai sentir o desejo de seguir, converter-se a esse Deus que a gente serve? Ou será que ela vai dizer assim, para ser crente desse tipo, para ser crente igual esse, né? Que crente é o que já está. Né? Será que qual dos dois, né, uma reflexão vai ser, né? Para realmente saber se a gente está dando fruto, né? Porque o fruto realmente, um exemplo, é se a pessoa que você conversa com ela, se ela sente uma paz na sua conversa, na sua companhia, na sua presença. Será que quando a gente chega em algum lugar, as pessoas sentem a paz, sentem o conforto, o consolo do Consolador? Se você vai ver aqui, depois de Jesus, ele vai dizer que, olha, depois que ele vai indo, dizer, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, né, que vos consola, vai consolar vocês e que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e da vida, né, do juízo. Então, quer dizer, será que as pessoas, quando conversam, quando a gente se aproxima, quando a gente chega, será que elas se sentem bem? Ou será que elas se sentem escandalizadas? Ou até aqueles que já estão na igreja, como diziam antigamente, o crente Raimundo, um
pé na igreja todo mundo. Quando a gente conversa com ele já diz assim, eu já vou me desviar não. Né? Depois de uma conversa ele está só esperando, né? Aí Deus já vai logo me desviar. Ou será que tem aquele que diz assim, não, eu vou me consertar? Será que depois da nossa conversa, não, eu vou me consertar? Eu vou orar porque eu vi esse irmão realmente, ele tem fruto. Né? Olha a conversa dele, fala de Jesus, o testemunho, o modo dele, o leve dele. Então será que isso acontece com a gente? Então, era isso aqui que Jesus estava ensinando aos discípulos. Era isso que ele estava falando para os discípulos. Né? No sentido de que os discípulos realmente eles produzissem frutos dignos, né?